Caríssimos irmãos e irmãs, na liturgia de ontem, nós ouvíamos Deus nos ensinando a generosidade. Nós ouvimos a respeito da generosidade de Davi, que queria construir uma casa para Deus. Vimos a resposta generosa de Deus, que diz: sou eu que vou construir uma casa para ti, isto é, uma dinastia. E hoje a liturgia nos chama a nós para a generosidade. Apenas para concluir o pensamento da liturgia de ontem, nós ouvimos hoje, na primeira leitura, a resposta de Davi. Tu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, fizeste esta revelação ao teu servo. Deus disse a Davi: eu te construirei uma casa. Não era casa, um prédio, porque Davi já tinha um palácio. Era a dinastia, a família. Deus faria de Davi uma dinastia que existiria para sempre. Então Davi aqui está se derramando em gratidão. Continua Davi: por isso o teu servo se animou a te dirigir esta oração. Agora, Senhor, tu és Deus e tuas palavras são verdadeiras. Abençoa então a casa do teu servo. Está claro aqui. Abençoa então a família do teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença. Já que tu, Senhor Deus, disseste, e é graças à tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Pois bem, aqui então é a generosidade desproporcional de Deus. Deus, nós refletimos ontem, que não se deixa vencer em generosidade. Quando somos bons para com Ele e por causa dEle, Ele é infinitamente melhor. Pois bem, mas a liturgia de hoje, o evangelho de hoje, ele completa este pensamento. Isto é, chamando-nos, ontem era a generosidade de Davi e a de Deus, hoje é a nossa. Nós que devemos ser generosos. O interessante é que este texto do evangelho, muito conhecido, quem é que já não ouviu? Pois tudo que está escondido um dia vai ser descoberto. Quem é que já não ouviu? Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Mas durante muito tempo na minha vida, eu interpretava estes textos apenas no sentido negativo. Quando eu digo aqui negativo, eu não digo simplesmente eu não digo no sentido mau. Explico, uma possibilidade de uma expressão negativa. Não matarás. Eu posso dizer isso de uma maneira positiva. Defenda a vida. Uma expressão negativa. Não roubarás. Eu posso dizer isso de uma maneira positiva. Seja honesto, seja justo. Não pecar contra a castidade. Eu posso dizer isso de uma maneira positiva. Ser casto, seja casto. Pois bem, eu lia esses textos e o primeiro sentido que me vinha à mente era, por exemplo, quando eu lia: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, deve colocá-la no candeeiro, porque eu vos digo, tudo que está escondido vai ser manifesto. E como é que eu primeiramente compreendia? Eu compreendia como aquela frase de Abraham Lincoln, que diz assim, que você pode enganar algumas pessoas por todo o tempo, você pode enganar todas as pessoas durante um pouco tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas
durante todo o tempo. Então, nada está escondido que não seja descoberto. Isso é verdade? É verdade, mas não é o único sentido possível. Existe um outro aspecto espiritual nesta frase que diz que a lâmpada deve ser colocada, a luz deve ser colocada no candeeiro, que não deve ficar escondida, mas deve ficar à vista de todos. Um dos sentidos possíveis, um dos sentidos positivos possíveis é aqueles dons que Deus deu a você devem ser colocados à vista de todos. Entenda aqui, à vista de todos, devem ser colocados a serviço de todos, para o bem de todos. Deus não fez você, como diria Santo Antônio, vocês sabem, se não sabem, fiquem sabendo, São Francisco não lhe apetecia a ideia do estudo no sentido de se dedicar a estudar, para ensinar, porque isso poderia envaidecer. Então Santo Antônio, com toda a simplicidade, diz: mas se Deus deu a inteligência, não é para que eu a coloque a serviço para ensinar? Então aqui, meus santos, diante desta palavra, cada um, lembra que nós falávamos ontem a respeito de sempre aplicar a si a palavra de Deus? Pois bem, diante disso você se pergunta: e os meus dons estão sendo colocados a serviço? Se Deus me deu o dom do conselho, eu tenho exercido o dom para aconselhar? Se Deus tem me dado o dom do serviço, eu tenho colocado à disposição dos meus irmãos este dom que me foi concedido? Ora, no início de ano em que nós nos preparamos para o início da catequese, eu sempre digo que uma paróquia tão grande como a nossa não deveria nem de longe ter dificuldade de catequistas. Nós deveríamos ter pessoas batendo à porta da igreja e dizendo: eu posso ser catequista? Eu gostaria de ser catequista, porque eu percebo que eu tenho o dom de ensinar, eu gosto de falar, eu gosto de transmitir algo para as pessoas. Por quê? Porque quem é que traz uma lâmpada para escondê-la debaixo da cama? Ao contrário, aquilo que está escondido deve ser manifesto. Se você percebe que Deus tem lhe dado dons, talentos, você precisa colocá-los para a edificação da igreja, para o bem da igreja, que as vossas obras, como diz Jesus no Evangelho de São Mateus, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela sempre tem múltiplas aplicações, e nós falávamos isso ontem, e nós batemos novamente na mesma tecla. Nós precisamos ruminar a palavra de Deus, mastigar a palavra de Deus. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus para que os sentidos escondidos nos sejam revelados, e eles sempre nos são revelados na nossa oração. Se você, meu santinho, se você, minha santinha, só ouve a palavra de Deus quando ela é proclamada publicamente, você está se privando de crescer no conhecimento desta mesma palavra, para que ela seja instrumento de edificação e de santidade, não apenas para você, mas para tantas outras pessoas também. Pois bem, o que está escondido deve ser posto à vista de todos. Uma lâmpada é feita para iluminar e não para ficar escondida. Mas vem a segunda frase de Nosso Senhor, que eu também, sempre quando lia, interpretava simplesmente no sentido negativo. Isto é,
Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Quando eu ouvia esta afirmação, eu interpretava no sentido de que, ora, se eu sou rigoroso com as pessoas, se os meus julgamentos são rigorosos, eu também terei um julgamento rigoroso. Se eu não estou disposto a estender a minha mão para dar o perdão, eu também não as terei estendidas para receber o perdão de Deus. Ok, está certo, isso está certíssimo, não, este sentido não está errado. Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos, isto é, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Mas existe um outro sentido não menos belo e não menos necessário para a nossa edificação interior, que é o que? Quando eu sou generoso com Deus, Ele é generoso para comigo. Aqui neste sentido, então, nós retomamos e concluímos o pensamento da homilia de ontem. A generosidade de Davi, a generosidade de Deus e a minha generosidade. Ora, meus santos, se a minha atitude para com Deus é sempre uma atitude desprovida de generosidade, isto é, eu ouço a palavra de Deus, eu conheço os mandamentos de Deus e eu digo, eu irei observar apenas e tão somente aquilo que está prescrito na palavra de Deus. Ok, essa atitude é uma atitude legal, tomando aqui a palavra justiça no sentido de dar a cada um aquilo que lhe é devido, digamos que seja até justa. Justo aqui não é muito aplicado, que na Sagrada Escritura justiça é santidade, mas no sentido que nós compreendemos, é justo, ok, mas não é santo, não é generoso. Quando você simplesmente, isto é, eu me referi até dando esse exemplo ontem, eu entro aqui nesta igreja, eu subo ao altar para celebrar a missa, porque são 6 horas da manhã, e é o meu dia de celebrar, logo é a minha obrigação, e eu vou e celebro a missa. Tá bom, tá certo, você fez o que era correto, mas se eu subo ao altar de Nosso Senhor, para celebrar a Santa Missa, e digo, Senhor, eu quero celebrar com todo o meu coração, eu quero, Senhor, me entregar a Ti, neste santo sacrifício celebrado, e eu quero ser instrumento Teu, para fazer a Tua vontade, na vida dos meus irmãos. É totalmente diferente. Quando um sofrimento visita a sua vida, ora, você pode dizer, ah bom, que jeito, o sofrimento está aqui, aconteceu, vou suportar. Outra atitude é quando vem uma atitude de generosidade, e você diz, Jesus, eu vou viver este sofrimento com amor. Eu não vou apenas me submeter à Tua vontade, já que infelizmente não há outra possibilidade, mas eu vou dizer amorosamente, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu aceito, Senhor, o que Tu queres, como Tu queres, como quiseres, que seja feita a vossa vontade. Eu confio, Senhor, que a vossa vontade é o melhor para mim, é a melhor para mim, mesmo que eu não a veja como tal, mas eu quero, Senhor, e se eu pudesse dominar os meus sentimentos, os meus afetos, com alegria eu os viveria, mas que pena, Senhor, eu ainda não sou senhora de mim a este ponto, de modo que eu posso apenas fazer o sacrifício de louvor, o sacrifício da minha inteligência, o sacrifício da minha vontade, dizendo, Senhor, eu quero o que Tu queres, como quiseres, quando quiseres, mesmo que, infelizmente, este meu coração, que é um cavalo bravo, se repudie
se degladie, fique revoltado dentro de mim, mas no espírito de fé eu digo: Senhor, a tua vontade é sempre boa e eu quero fazer a tua vontade. Percebeu que objetivamente nós estamos falando de duas pessoas que fazem a mesma coisa. Uma, por exemplo, aceitou a vontade do seu Senhor, aceitou a vontade de Deus. Quer dizer, ou melhor, as duas aceitaram a vontade de Deus. Uma aceitou, isto é, como não tem jeito, tá bom, vou suportar. A outra suportou amorosamente. Uma fez a vontade de Deus, porque Ele é Deus e deve ser obedecido. Está correto. A outra fez a vontade de Deus, porque Ele é Deus. Ele deve ser obedecido. E eu o amo. E eu sei que a vontade dEle é amorosa para mim. 2 filhos numa casa. E o pai ou a mãe dizem àquele filho: vai lavar os pratos. E diz ao outro: vai lavar o banheiro. E os dois vão. Um vai lavar os pratos, outro vai lavar o banheiro. Um vai lavar os pratos, dizendo consigo: se eu não for, ela vai acabar batendo em mim. Se eu não for, eu vou levar uma surra, então eu vou. O outro vai lavar o banheiro, porque diz: é a minha mãe, é o meu pai que está mandando, e ele deve ser obedecido, porque ele merece ser obedecido e honrado pela minha atitude. Os dois exteriormente foram igualmente obedientes, mas Deus, que vê o coração, vê a diferença estúpida, absal, a diferença extremamente desproporcional entre aquele que obedece simplesmente porque aquela lei deve ser cumprida e aquele que obedece porque quer obedecer com generosidade. Pois bem, o que é que Deus diz então? Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. No dia do julgamento, eu serei extremamente generoso com você. Compreende que não é como é que eu no início, durante algum tempo, compreendia: com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Então, se eu for rigoroso, Deus será rigoroso comigo também. Tá bom, isso é verdade, mas existe uma verdade ainda maior que fazia, não me vem aqui o nome do santo, mas é uma reflexão da quaresma, da primeira semana da quaresma. Na minha cabeça está na quarta-feira da primeira semana da quaresma, da liturgia das horas, que ele diz: sê tu mesmo a medida da misericórdia de Deus. Se você quer que Deus seja muito misericordioso com você, se você quer que Deus seja muito generoso com você, seja você também muito generoso e misericordioso. E aí ele completa dizendo: porque muito mal suplica quem pede para si e nega para os outros. Então, se eu quero que Deus seja misericordioso, bondoso, eu serei, por amor a Deus, misericordioso, bondoso. Seja misericordioso com Deus eu não posso ser, né? Bondoso para com Deus, ou bondoso e misericordioso com os meus irmãos, por causa de Deus. Então aqui, meus irmãos, se abre diante dos nossos olhos um caminho de crescimento na santidade e no amor, de fazer todas as coisas, de suportar todas as coisas, de aguentar todas as cruzes, de carregar todo o sofrimento, não apenas como um escravo com medo da chibata do seu Senhor, do chicote do seu Senhor, mas como um filho que quer agradar em tudo o Pai e que quer fazer a vontade dele generosamente, com o coração cheio de amor, de modo que, aí sim, nós vemos o quanto esta palavra adquire uma luminosidade ainda maior. Prestai atenção: com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Que diante, meus santos, desta palavra, supliquemos a nosso Senhor um coração semelhante ao dele. Só um coração semelhante ao de Jesus consegue, meus irmãos, se doar
deixar que a lâmpada seja posta a serviço de todos, só um coração como o de Jesus está disposto a servir e colocar os seus talentos e os seus dons, não apenas para o seu benefício, mas para o benefício de todos. Só um coração como o de Jesus pode ser suficientemente generoso, porque a generosidade se fez carne, o amor de Deus se fez carne e habitou entre nós. Que digamos, como nos ensina São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo, agora eu esqueci se é Filipenses mesmo, depois eu vejo, capítulo 2, versículo 5, tendem em vós, Colossenses, tendem em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Participemos desta missa com esta súplica: Jesus, fazei meu coração semelhante ao vosso. Jesus, coloca no meu coração sentimentos semelhantes ao teu. Jesus, tira do meu peito este coração de pedra e coloca num lugar um coração de carne, um coração semelhante ao teu, para que a minha vida te dê muita alegria, para que a minha vida seja expressão de amor e generosidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.